Nesse vídeo eu vou te mostrar que muitos games da 7ª geração de consoles 360 e PS3 já estão entrando na categoria de jogos clássicos da época, amigo, que no lançamento fizeram muito barulho e hoje continua tendo seu valor. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Criativo e hoje eu vou mostrar jogos nostálgicos do tempo do 360 e PlayStation 3. E se você parou pra ver esse vídeo, obviamente você fez parte disso tudo. Será que você vai lembrar do tempo que você jogava esses games no lançamento? Vamos descobrir. Vamos começar com um game que quando foi anunciado a gente ficou meio que com o pé atrás, mas todo mundo sabe que ele deu muito certo, inclusive no cenário competitivo. Call of Duty Black Ops 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Activision para 360, PS3 e PC em 2012. E COD, irmão, não é de hoje que usa enredos cinematográficos casando bem com a jogabilidade, onde a atmosfera tensa do game agrega bem as funcionalidades dentro do jogo, só que vamos ser sinceros, o carro-chefe de Call of Duty sempre foi o modo online. É aqui que esse jogo brilha, amigo. Black Ops 2 fez a junção perfeita entre gráficos simples, jogabilidade excelente e funções muito, mas muito úteis e usadas até hoje. Um arsenal até que grandinho, viu? Com assault rifles, submetralhadoras, snipers, 12 e muito mais. Todas as armas têm configurações desbloqueáveis, como mira, coronha para melhor estabilidade, pente estendido, troca rápida de magazine, entre muitas outras coisas. O seu preset, ou melhor, a classe de configuração de armas para cada loadout, consiste em você poder ter vantagens selecionáveis, que são as perks. Você pode desbloquear condicionamento máximo para você poder correr por mais tempo. Tem a perk de obstinação, onde você toma tiro e sofre menos recuo enquanto você tá mirando. E uma funcionalidade perfeita que eu acho muito útil até hoje são as séries de pontuação, as kill streaks, que dava ao jogador recompensa por morte consecutiva, ou seja, se na trocação você matasse mais de 3 inimigos sem morrer, você ganhava uma série de pontuação, tipo Vant. Quando você ganhava e acionava essa função, você podia ver pelo radar onde estava um inimigo por um determinado tempo. E assim, mano, quanto mais vagabundagem você elimina sem morrer, mais séries de pontuação você ganhava. E se for pra falar de nostalgia, por que não falar dos famosos mapas do Black Ops 2? Tinha Hijacked, o famoso iate em águas internacionais, que ali, amigo, a MSMC comia solta. A gente também não pode esquecer da Raid, onde o modo Search and Destroy, que é o localizado em destruir, no mapa era a parada mais versátil. Tem também Standoff, que ali a sniper cantava ópera, irmão, não tem jeito. Eu amava jogar com a DRS. E tem também o mapa mais famoso de todos, que é a Nuketown, que aqui nesse jogo é a versão 2025, o mapa mais clássico da série Call of Duty. Remasterizado muitas vezes em outros jogos da franquia, aqui esse mapa não adiantava você ter estratégia, era sair rushando mesmo e seja o que Deus quiser. Pessoal, olha só, esse jogo foi fundamental e fez história no cenário competitivo, com muitos clãs que hoje são consolidados graças a esse game. Eu amava assistir os vídeos da FaZe Clan. E essa época me marcou muito porque eu vi os vídeos desses caras fazendo quickscope de sniper no jogo. Se eu sei e gosto de jogar de sniper hoje, é graças a esses caras. Agora eu quero saber de você, irmão. Qual é o seu mapa preferido do Black Ops 2? O meu, ele tá entre a Raid e Standoff. Todo mundo que é fã da saga Resident Evil viram o Leon velho de guerra no Resident 6 e pensou: cara, mano, muito foda. O jogo pra época, no lançamento, ele fez muito barulho e eu sei, o jogo ele divide muito entre os fãs incondicionais da franquia Resident Evil contra o pessoal que é muito fiel ao survival horror. Calma que eu vou explicar. Resident Evil 6, que dessa vez é um jogo de ação com perspectiva de câmera on the shoulder, que é a câmera fixada no ombro do personagem, desenvolvido e publicado pela Capcom em 2013. E esse aqui trouxe toda aquela nostalgia e funcionalidades que a gente tinha no Resident 4, é um Resident 5 melhorado. O game, depois do seu prólogo, ele consiste em 4 campanhas. Cada um tem o seu personagem, onde você pode escolher a campanha do Leon, do Chris, do Jake e da Ada. E cada campanha tem sua temática, como por exemplo a do Leon, que segue uma pegada meio survival horror investigativa, diferente da do Chris, onde ele comanda um esquadrão, tem uma pegada mais tática, mais de guerrilha. E o legal desse jogo e o mais divertido é que você pode jogar em modo co-op, porque cada campanha tem 2 personagens. Por exemplo, a do Leon, você joga junto com a Helena. E essa cooperação com esse personagem tá sempre ali, independente se você joga sozinho ou não. Os gráficos do jogo é o padrão Capcom.
Os detalhes simples, bem otimizado com FPS alto. E o contraste desse jogo é bem nítido fora do comum, onde obviamente lugares escuros ajudam na oclusão do ambiente, escondendo as texturas mal renderizadas, e isso é o positivo. O inventário desse jogo você acessa em tempo real, ou seja, não tem pausa para você rever seus itens. Eles estão sempre ali, e você vai ter que acessá-los na melhor ocasião, senão você se ferra. Mas é tranquilo, o jogo ele não é frenético o tempo inteiro, ele te dá uma pausa para você respirar. A jogabilidade desse game, ela é muito mais fluida do que o 4 e o 5, porém você perceba que as animações junto à movimentação do personagem não é tão realista assim. É tudo muito preciso e cirúrgico e às vezes irrita um pouco. Agora um ponto negativo, a câmera do game. O campo de visão ele é muito limitado, muito próximo ao personagem e não deixa a gente prestar atenção nos detalhes do cenário. Infelizmente esse game não tem uma configuração de FOV nas opções do jogo, que é você poder mexer no campo de visão, né? Eu sei que eu tô reclamando muito, porém, ele também saiu pro PC, com suporte de resolução 1920 por 1080. Devia ter configuração de FOV no menu, mano, e não tem. Então se você joga numa televisão de 42 polegadas, eu sugiro se afastar bem dela, porque senão você vai ser obrigado a ficar com essa sensação claustrofóbica o tempo inteiro. Mas lembrando, esse tipo de frescura aqui quem tá falando sou eu. Tu pode jogar esse pá, tu não vai se incomodar com nada, é só seguir em frente. Só que a questão é, muitos, mas muitos fãs de Resident Evil diz que o 6 é o pior da franquia. E existem pontos onde eu vou ter que concordar. Porque quem é fã de Resident Evil mesmo, que é o survival horror de verdade. Aqui, definitivamente, é ação o tempo inteiro. E no enredo é muito protagonismo mentiroso, onde você passa por situações muito exageradas, desnecessárias. Tem muito Quick Time Events, que também é desnecessário, e inimigos bizarros, gigantescos, que parece tipo Megazord, tá ligado? Você derrota com pistola, não tem condição. Só que na questão da história, Resident Evil 6 faz parte da franquia. E eu concordo apenas com o que eu pontuei aqui. Ah, Creative, se tu tá falando mal dessa forma, por que tu colocou o game aqui? É verdade, só que esse jogo, amigo, marcou no lançamento. Todos nós temos uma trajetória com o Leon do Resident Evil 4. E ver o Resident Evil 6 com o Leon mais de idade, mais velho, isso foi algo muito legal, porque era um bagulho que a gente já imaginava. E o jogo fez barulho, e isso ninguém pode mudar. É aquela parada ruim que a gente gosta, tá ligado? Comenta aqui embaixo como foi o lançamento desse game pra você, se você jogou no dia que lançou, qual eram as suas expectativas e se você ficou satisfeito com esse game. A primeira vez que eu vi esse jogo foi no canal do Funk Black Cat. E você, mano? Comenta aqui embaixo. A série Assassin's Creed de longe é o carro-chefe da Ubisoft, jogo que fez com que essa empresa começasse a andar com as empresas gigantes no intervalo da escola, importantíssimo para a 7ª geração. Desenvolvido e publicado pela Ubisoft em 2007 para Play 3 e 360, esse foi o primeiro título da franquia, foi aqui que onde tudo começou, e trouxe um enredo que até hoje não é para qualquer um. Presta atenção nessa parada. O jogo criou uma história fictícia em meio a eventos do mundo real do passado, onde no jogo você vive acontecimentos que se passaram na Terceira Cruzada, na Terra Santa, em 1191, já tem uma cota já. No jogo você assume o papel de Desmond Miles, que, por meio de uma máquina chamada Animus, revive as memórias genéticas do seu ancestral Altair. E dentro do jogo, o seu objetivo é obter detalhes sobre essas memórias, vivendo através delas, tá ligado? E nas memórias você presencia uma luta milenar entre duas facções antigas. A Irmandade dos Assassinos, que luta para preservar a paz e o livre-arbítrio, e a Ordem dos Templários, que acredita que o controle é necessário para manter a paz. São duas facções que lutam por crenças opostas e isso, amigo, é muito top. E fica mais interessante ainda quando você descobre que essas duas facções no game são inspiradas em grupos do passado, e no jogo retrata o extremismo religioso de ambos os lados. E amigo, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Isso não sou eu que tô falando, é o próprio jogo. Porque sim, pessoal, tem muita gente que se ofende com o enredo dessa franquia. E amigo, escuta o que eu tô te falando. É muito importante você respeitar a crença religiosa de cada um, mas vale afirmar: o jogo se trata de ficção. Como a novela que essas pessoas que se ofenderam assistem. Elas aceitam o fato de que o jogo, por ser ficção, é coisa do diabo, mas assistem a novela das 9 depois do culto e isso eu não entendo. Todo mundo sabe que as novelas sempre foram um instrumento usado para incentivar o adultério, a fornicação, a violência, o ódio e a cobiça. E eles falam que tudo isso tem no videogame, mas assistem a novela depois do culto. Estranho, né? É um dos jogos mais em moda, uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. Pessoal, tenha fé no coração e siga a palavra de Deus, mas não escute os hipócritas. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente está no discernir o seu próprio caminho, mas a insatez dos tolos é enganosa.
criminosa. Os sensatos zombam da ideia de você se reparar no pecado cometido, mas a boa vontade tá entre os justos. Provérbios 14, do 7 ao 9. Isso significa que, lembrem-se disso, piazada, sigam o seu próprio caminho e não ouçam os outros. Esqueçam a palavra vindo de pessoas moralistas, presta atenção nas atitudes e tome como exemplo pra si mesmo. Saiba absorver o que é bom pra você e o que for lixo você descarta. Agora vamos voltar pro game? O jogo, como tá no enredo, ele é ação e aventura, numa perspectiva em terceira pessoa, onde a jogabilidade desse game é o destaque. Porque a movimentação fluida do personagem, além do combate, você pode se pendurar e subir por construções fazendo parkour. E isso aqui, cara, era o destaque da época. Sem contar os gráficos, né? A textura do game casa bem com o contraste. Não tão escuro pra esconder as falhas, nem muito claro pra dar dor de cabeça. A oclusão do ambiente é no ponto. Fora a atmosfera, né? A brisa do game ela é bem confortável. A trilha sonora de fundo mantém o clima. Essa série é magnífica, mano. A primeira vez que eu vi esse jogo foi no Guilherme Gamer. Era no canal desse cara que eu ficava sabendo de todos os lançamentos sem ao menos ter o console pra jogar. Quando esse game lançou, eu tava no PlayStation 2, eu consegui o 360 em 2011. Fiz questão de jogar todos os jogos do Assassin's Creed que tinham sido lançados até então. Esses games da 7ª geração me marcaram muito, mano. E pra você, qual Assassin's Creed é o seu preferido? Um jogo que simplesmente fez barulho, principalmente pra quem curte tema de zumbi, foi Dead Island. Irmão, esse game aqui, com os meus amigos eu virei do avesso, cara, vocês não estão ligados. Dead Island, jogo de ação e aventura em primeira pessoa, desenvolvido pela Techland e publicado pela Deep Silver. Saiu pro PC, pro PlayStation 3 e 360 lá em 2011. E a premissa desse game é um bagulho muito simples. Sobreviver em uma ilha de mundo aberto infestada por zumbis. E eu já vou te avisando, pra você que não jogou, o enredo, ele é jegue. É apenas uma desculpa pra gameplay. A ilha, que nem existe, fica localizada na Nova Guiné, local que possui um grande resort tropical, que é onde se passa o jogo inteiro. Lá você acorda de ressaca num hotel depois de uma manguaça, depois de uma arruaça, coisa de bêbado mesmo. Você descobre que a população inteira da ilha foi infestada por um vírus, que transformou todo mundo em zumbi. E depois que vocês são atacados, vocês são salvos por um salva-vidas local, que acredita que você e mais 3 pessoas são imunes a esse vírus. E o jogo segue dessa forma. A história do game é basicamente fazer quests, favores e inúmeras tarefas para se manterem vivos enquanto esperam um resgate que tire vocês dessa ilha. O game você pode jogar sozinho, mas a questão é, jogar em co-op é muito legal. Amigo, eu joguei esse jogo e jogar com os parceiros só sai cagada. É divertido e desafiador ao mesmo tempo. Resumindo, esse jogo é um tipo um Left 4 Dead, sabe? Só que com muita qualidade gráfica num ambiente tropical semelhante a Far Cry 3, onde eu já falei muito desse game no card em cima, caso você queira ver. Sua jogabilidade é o padrão primeira pessoa, e na gameplay você pode usar desde armas brancas até armas de fogo. Destaque para as armas brancas, tá? Aqui você pode usar pedaço de cano, remo de barco, que é uma arma clássica desse game, pedaço de madeira, facas improvisadas, espadas, foices. Essas armas você encontra por aí no chão ou até mesmo improvisa elas. E com o tempo elas se desgastam e quebram. Tu tem que caçar outra ou reparar. E se o assunto é consertar, tem uma bancada específica que você encontra pelo game. E pra consertar, você gasta dinheiro. Que eu acho justo, né? Porque através do game tem um sistema de luteamento, que você pode pilhar bagagens entre muitos outros lugares por aí, pra você achar dinheiro pra consertar essas armas. Ou até mesmo upar elas, mano. Sim, elas têm upgrade. Esse sisteminha eu achei bem nivelado essa parada, mano, é legal, pô. Questão gráfica pra época, o jogo é muito bonito. Como eu disse, na atmosfera do game, o ambiente, quem jogou Far Cry 3 vai curtir o jogo. Só que em questão gráfica, pessoal, não estamos falando de grandeza, não. E eu me lembro que eu vivenciei uma porrada de bug nesse game. Você se enroscava bem fácil nas coisas, spawnava um zumbi na tua cara, o jogo não escondia isso. Mas jogando com os amigos, pra mim, isso se torna até divertido. Pessoal, olha só. Eu tô ligado que lançou o Dead Island 2, só que eu não sei de nada, eu não vi nenhuma gameplay desse jogo por ser considerado um game recente. Não é muito a minha praia jogar jogos em lançamento, até porque meu PC nem tanca se eu quisesse. Mas eu prometo que se valer a pena num futuro, eu vou dar um salve nesse jogo aí pra vocês. Mas e quanto ao 1? Vocês jogaram esse jogo? Comenta aqui embaixo, hein? Agora a gente vai falar de um jogo que, amigo, eu vou falar pra vocês, velho. Pra mim, pode ser apenas pra mim, é o melhor Battlefield já feito. Eu morro de saudade desse game. Battlefield Bad Company 2 é um jogo de guerra em primeira pessoa, desenvolvido pela DICE e publicado pela EA pra PC, PlayStation 3 e 360 em 2010. E esse jogo segue um tema baseado num cenário de guerra moderna, a famosa Modern Warfare, onde o assunto, a premissa da guerra é um inimigo com conspirações governamentais um pouco depois da Segunda Guerra Mundial.
legal. Tipo Guerra no Oriente, tá ligado? Onde o cenário é em meio a cidades no deserto em larga escala. Parceiro, se você é fã de filme de guerra, assista Sniper Americano ou Guerra ao Terror, a atmosfera do cenário é idêntica. E por conta desses mapas em larga escala, tipo no mapa Atacama Desert ou no Eureka Harbor, a extensão pra época era gigantesca. Então logo tinha uma porrada de veículos de guerra pra você usar, tipo aeronaves e tanques de guerra. Só que, cara, deixa eu já te falar. Eu não pegava essas paradas e eu vou explicar o porquê. Eu não sou a melhor pessoa pra falar do arsenal desse game. Eu não conheço Assault Rifles em nenhuma categoria, porque eu só jogava de sniper, amigo. E se for pra falar de rifles de precisão, você tá falando com o cara certo, cara, na humilde mesmo. Minha primeira sniper foi a M24, cara, eu amava essa, eu peguei o tempo de bala certinho. Tinha também a SV98, tinha a Gol, porém a que eu mais jogava quando eu desbloqueei foi a M95. Aquilo ali, amigo, não tinha pra ninguém. Se pegasse era só uma. O jogo ele te deixava jogar como um verdadeiro sniper mesmo. Você usava a camuflagem do personagem para benefício próprio e tinha que calcular o drop da bala, mas eu não tinha muita paciência para isso. Na maioria das vezes eu ia no quickscope mesmo. Só que não era melzinho na chupeta não, irmão, já vou te falar. Era uma tortura. Porque o jogo, ele obrigava você a camperar. 2 tiros de Assault Rifle que tu tomava, amigo, você morria. Então, pra você jogar contra alguém de metralhadora, dando 300 tiros por segundo, pra você usar sniper contra esses caras, você tinha que ser 10 vezes melhor. Pra matar um cara com um só tiro, cara, ou você treina ou você para de jogar ali mesmo. E eu treinei muito e era muito gratificante. Eu só tenho lembranças boas desse game, irmão. Agora, olha só. Infelizmente, a EA, ela desativou os servidores desse jogo porque, né, todo mundo sabe que a Electronic Arts fede. Mas existem outras formas de jogar no PC em servidores não oficiais e eu vou tirar um dia pra trocar uns tiros aí. Foi através desse game que eu conheci a franquia Battlefield, depois eu passei pro 3, que é mais top ainda. Do F3 pra você jogar na fase no Shark Canals, você tinha que ser bom mesmo. Cara, que saudade. São tempos que não voltam, pessoal. Qual que é o seu Battlefield preferido? O meu sempre será o Bad Company 2. No vídeo que eu fiz sobre jogos bons que precisam de continuação urgente, eu prometi falar de Deadpool, então tá na hora de cumprir essa promessa. Baseado nos quadrinhos, óbvio, Deadpool é um game beaten up, desenvolvido pela High Moon Studios e publicado pela Activision para 360, PS3 e PC em 2013. E Deadpool, pessoal, pra quem conhece mesmo o personagem sabe que ele não é um herói. Esse jogo não é pra criança, só pra deixar bem claro aqui. E o enredo do jogo vai ser difícil explicar, porque todo mundo sabe que o Deadpool ele é mestre em quebrar a quarta parede. Então no jogo nós somos o cara que controla o Deadpool e o cara é tão insano, ele sabe que faz parte de um game e sabe que tá sendo controlado. Tá sempre conversando contigo através de piadotas e referências à cultura pop. Só que, mano, olha só, o jogo em si, ele tenta explicar a história através dos personagens que aparecem, mas o Deadpool sempre acha um jeito de atrapalhar. Toda vez que alguém vai tentar explicar o objetivo da missão, a história do game, ele fica entediado, começa a conversar com a gente do nada, falando o quanto o enredo é chato, o objetivo é chato, e fica interrompendo quando os outros personagens tentam explicar o objetivo, que é o mesmo de sempre, que você precisa combater o crime, tal, e blá blá blá. Sempre durante as cutscenes, quando a história vai ser explicada, ele mesmo começa a se atrapalhar. Resumindo, a história do game meio que tem, ou não tem. Até tem, só que ninguém tá ligando. O jogo ele funciona no modo Vai Brasil. Só segue a parada aí que se dane. Só o objetivo do jogo ele deixa bem claro, é vencer o sinistro porque ele é do mal, tá fazendo cagada e é só isso. Agora em questão de jogabilidade, se você conhece Devil May Cry, você sabe jogar Deadpool. A mecânica ela é semelhante, só que ao invés de hack and slash, é um beaten up com mais liberdade de perspectiva. E todo mundo sabe, né? Deadpool é imortal. Mas no game, se você não morresse, não teria game. A dificuldade do jogo ela é bem jegue, você derrota fácil os inimigos. As fases elas seguem num estilo linear, foi como eu falei, só segue, irmão. Porém ele conversa com você o tempo inteiro, você nunca tá sozinho. E por causa disso, eu rachei demais o bico com esse jogo, cara, o tanto que esse cara fala merda. A única cagada desse game é que ele não tem tradução oficial. Então se você não for familiarizado um pouco com o inglês, fica difícil você entender as pegadas. No PC tem aquele jeitinho, né, de conseguir a tradução. E se você tá jogando lá, eu recomendo você fazer isso. Agora os gráficos do jogo, pra época, é legalzinho. Quando tu tá tomando dano, tu fica todo arregaçado, mostra os ossos e tudo, cara, é muito legal. A oclusão do ambiente ela é bem simples, porém não existe nenhuma destruição de cenário. Olha, o jogo ele é simples, irmão. Simples, mas é um simples bom. A diversão ela é garantida, confia. Se você não jogou, vai jogar, amigo. Um game que eu joguei e que definitivamente vai ter gente que nunca viu na vida é Lollipop Chainsaw.
Esse aqui, irmão, a parada ela é trash mesmo. Lollipop Chainsaw, um jogo de ação, comédia, terror e hack and slash. Desenvolvido pela Grasshopper Manufactory e publicado pela Warner para Play 3 360 em 2012. Você controla Juliette e ela é uma líder de torcida, que no dia do seu aniversário de 18 anos se encontra em meio a um ataque zumbi ocorrido na sua escola. Só que ao invés de fugir, você decide estourar todo mundo na motosserra. E o jogo ele conta essa história numa temática de quadrinhos, uma sátira contada de uma maneira bem jegue. É um típico jogo que o enredo não importa muito, o negócio é descer a chinelada em todo mundo. Os gráficos desse game são bem nítidos, um contraste bem forte, você perceba que os contornos dão um tom meio cel shading, mas o 3 dele é bem forte e bem detalhado. Jogabilidade padrão hack and slash, combos pra cortar e combos pra bater. O objetivo do jogo, além de salvar os estudantes e funcionários da escola, você derrota criaturas e tem que achar um meio de pôr um fim nessa palhaçada toda. E cara, esse jogo é legal, mas ele não é nada de especial. Mas no lançamento, todos os youtubers jogaram esse game, ajudando bastante na divulgação e marcando uma lembrança da época. Cara, 2010 a 2013, eu costumo dizer que foi a era de ouro da 7ª geração, e esse game tava no meio disso tudo. Tu já jogou esse jogo? Comenta aqui embaixo, cara, qual o jogo que faltou aqui nessa lista pra eu poder trazer esse game num vídeo futuro. Tem meu Instagram, @guilherme.creativo também, caso você queira me seguir. Tô sempre conversando com vocês por lá e fazendo vídeo lá também. Eu quero agradecer, cara, a sua audiência, que você tá aqui comigo, assistiu o vídeo até agora. Muito obrigado. E a única forma de você me agradecer pelo fato de você ter gostado do vídeo é apenas compartilhar. Beleza, mano? Um abraço aos membros do canal que fazem essa parada aqui rodar, cara. Sem vocês, eu não existiria. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e tamo junto.